Boa tarde, pessoal. Somos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Campus Machado. Estamos cursando o Técnico em Informática integrado ao ensino médio. E hoje falaremos sobre a disciplina Linguagem de Programação 4, PHP, da professora Flávia Aparecida Oliveira Santos, com os seguintes alunos: Diogo Paiva, Natália Cristina Martins e Juan César Pegoraro. Vamos trabalhar com o livro PHP para quem conhece PHP, de Juliano Niederauer. O capítulo 8, a versatilidade dos documentos PDF. Começaremos falando sobre a introdução e o formato PDF, que foi criado pela Adobe e vem sendo utilizado com sucesso há mais de uma década para a distribuição de documentos eletrônicos em todo o mundo. Para abrir e imprimir um arquivo PDF, basta ter o software Adobe, que está disponível gratuitamente para download no site. Diversas empresas e órgãos governamentais do mundo inteiro adotam o PDF para melhorar o gerenciamento de documentos e aumentar a produtividade. Pode-se citar como exemplo a Justiça Federal Americana. Entre as vantagens desse formato, pode-se destacar o controle preciso sobre o posicionamento de elementos na página e, consequentemente, sobre a impressão do documento. É possível também inserir imagens e referências no documento, seja por meio de links, bookmarks ou thumbnails. Há vários problemas que, através do Adobe PDF, podem ser solucionados. Entre eles estão: os destinatários não conseguem abrir os arquivos, pois não dispõem dos aplicativos usados para criar o documento. A partir das soluções do Adobe, qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode abrir um arquivo PDF e tudo o que precisa é do software. A combinação de arquivos impressos e eletrônicos dificulta a pesquisa, toma espaço e requer que o aplicativo usado para criar um documento esteja disponível para um acesso futuro. Já nas soluções da Adobe, os arquivos são compactados e podem ser pesquisados com facilidades e acessados a qualquer tempo usando o Adobe. Os hiperlinks interativos permitem fácil navegação nos arquivos PDF. Os documentos não são exibidos corretamente em dispositivos portáteis. Através das soluções PDF, as tags podem permitir um refluxo automático do texto para exibição em plataformas móveis. As empresas acabam usando papel na troca de documentos e formulários devido à falta de processos eletrônicos de fácil verificação e auditoria. É possível especificar direitos de acessos especiais aos documentos, assim como assinatura digital. Outro problema comum é que documentos com formatação complexa não podem ser lidos por usuários com deficiência visual. Através das soluções, o arquivo PDF pode ser marcado com tags que contêm informações sobre conteúdo e estrutura, podendo ser lidos com a ajuda de leitores de tela. Documentos PDFs na web. A linguagem PHP possibilita a criação e exibição de documentos PDF na web com geração de relatórios, criadas com as funções PDF do PHP, e a geração dinâmica de relatórios, que baseia informações obtidas de um banco de dados. Comércio eletrônico. A emissão de faturas por sites de comércio eletrônico pode ser feita perfeitamente por meio de documentos PDF. Impressão. O formato PDF é ideal para a criação de qualquer documento que necessite de um controle preciso sobre sua impressão. Isso porque, ao contrário de outros formatos, em um documento PDF, o que você vê na tela é o que verá impresso na impressora. Bibliotecas. Para criar documentos no formato PDF no PHP, é necessário uma biblioteca que forneça esse suporte. A biblioteca mais utilizada é a PDF-Lib, que está disponível para download no site. Existem várias bibliotecas alternativas que podem ser utilizadas para a geração de documentos PDF. Entre elas encontra-se a Haru e FPDF, ambas gratuitas. Por ser a extensão mais utilizada, os exemplos que serão apresentados estão baseados na PDF-Lib. Criando um arquivo PDF. Para criar um arquivo PDF utilizando a biblioteca PDF-Lib, são necessários dois passos iniciais. Primeiro, o comando new PDF para criar um objeto. Segundo, o método beginDocumento para criar um arquivo PDF. A chamada new PDF-Lib não tem parâmetro de entrada. O método beginDocument possui a seguinte sintaxe:
int begin document, string nome arquivo e string lista opções. O parâmetro nome arquivo escreve o nome do arquivo que será criado, e o parâmetro lista opções pode passar uma string vazia quando não houver opções e pode ser passadas opções ao método. Esta é a seguinte sintaxe quando colocada no Notepad. Iniciamos com new pdf.lib e logo depois iniciamos o documento com begin document e salvamos com o nome que será salvo o documento. As propriedades do documento. A definição das propriedades não é obrigatória, no entanto, é bastante comum gravar essas informações em um documento. O método setInfo é responsável por definir essas propriedades, seguindo a seguinte sintaxe: bool setInfo, string propriedades, string valor. A string propriedade é o nome da propriedade que será definida, que pode assumir valores como subject, title, creator, autor, entre outros, e valor é o valor que será definido para a propriedade. Como podemos ver o exemplo, já iniciou o PHP e agora inserimos setInfo com o nome do autor e o seu atributo, o título, o criador e as demais frases que você conseguir aderir. Adicionando páginas ao documento. Iniciamos uma página utilizando o método beginPageExt e a encerramos com o método endPageExt. As seguintes sintaxes são bool beginPageExt, float de largura, altura e lista opções. E para encerrar, bool endPageExt com a string lista opções. O parâmetro largura é para definir a largura da página, a altura, qual será a altura da página, e a lista opções para ser opções passadas ao método. Bem, como já vimos, beginPageExt e colocamos os valores que serão atribuídos à largura e altura, e endPageExt, que é um valor nulo, por isso não precisa ser escrito nada. Tipo e tamanho da fonte. Após criar uma página no documento, antes de inserir qualquer texto, devemos escolher a fonte a ser utilizada. A escolha da fonte é feita em duas etapas. Primeiro, a fonte é carregada com o método load.font. A fonte é escolhida com seu tamanho com o método setFont. A sintaxe para o método é int loadFont, string nome fonte, string codificação, int lista opções. Nome da fonte que vai ser carregada, codificação que pode assumir valores de outras configurações definidas pelo usuário e lista opções serão as opções passadas ao método. Load font com Times New Roman, Renancy e setFont, que é o tamanho da fonte que será 16. Inserindo o conteúdo. Com a página criada e a fonte corrente definida, você pode começar a escrever no documento. Porém, o texto é apenas um dos muitos tipos de conteúdos que podem ter um arquivo PDF. A forma mais básica de escrever um documento é com o método show e show_xy, que pode escrever o texto nas coordenadas especificadas. O método bowShow contém a string texto, na qual será escrito o texto que você desejar. E com a string bool show_xy, você especifica a coordenada x e y onde o texto será escrito. Como vemos no exemplo do Notepad, contém o valor show_xy com o texto. Este é o meu primeiro documento PDF, com a coordenada 150 e 750. Com a página já criada e a fonte corrente já definida, você pode começar a escrever no documento. Porém, o texto é apenas um dos muitos conteúdos que podem ter em um arquivo PDF. Também é possível inserir caixas de textos, links, imagens, desenhar figuras, linhas e etc. A forma mais básica de escrever no documento é com os métodos show e show_xy, que escreve o texto nas coordenadas especificadas. bowShow string texto ou bowShow_xy string texto float x e y. A partir daí, você tem o parâmetro
texto, que vai ser o texto onde vai ser escrito o documento, o parâmetro x, que é a coordenada x, e o parâmetro y, que é a coordenada y. Ao terminar um documento, sempre devemos fechá-lo para que sejam liberados os recursos alocados para ele, e sempre utilizaremos o método end_document. Bool end_document int lista opções. Sistema de coordenadas. No sistema de coordenadas de um documento PDF, o ponto 00 corresponde ao canto inferior esquerdo da imagem. Sempre quando iniciaremos um programa em PDF, utilizaremos new PDF lib, uma mensagem de erro para caso ocorra algum erro, e podemos ou não inserir certos dados como criador, autor e título, e assim utilizaremos set_info. E para iniciar uma página, utilizamos begin_page_act e utilizamos os atributos das suas coordenadas. Logo após, carregaremos a fonte com a seguinte sintaxe: load_font e definimos os atributos. E logo após, set fonte, para saber o tamanho da fonte. E através do sistema de coordenadas, utilizamos show_xy e inserimos os textos e as coordenadas. Fechamos o programa com end_page_act e fechamos o documento com end_document. Essa é como ficaria a nossa página através do sistema de coordenadas. Caixa de texto. Caixas de texto são interessantes porque permitem definir não só os limites para um determinado bloco de texto, mas também um alinhamento para ele. O método utilizado para criar o texto é create_text flcw, que tem a seguinte sintaxe: int create_text fol, string texto e string lista opções. Por fim, para definirmos os limites dessa caixa de texto, precisamos executar o método fit_text_flow, cuja sintaxe é int fit_text_flow, int objeto, float iex, iey, swx, swy e string opções. Os parâmetros dessa sintaxe podem ser o objeto, que é o objeto da caixa de texto, iex é a coordenada x do canto inferior esquerdo, assim como iew é a coordenada y do canto inferior esquerdo, sdx a coordenada x do superior direito e sdy a coordenada x do superior direito da caixa de texto. Essa seria como utilizaríamos as seguintes opções já aprendidas. A gente já falou como que se inicia sempre uma página em PDF, que são as 4 primeiras linhas. Depois, como se inicia uma página, que é a linha 6. A partir daí, entramos com um texto, que está escrito na linha 7. A linha 8 entra com as opções da fonte que utilizaremos. A linha 10, que é Create Text Follow, é onde é inserido o texto e as opções, no caso, o alinhamento. A linha 11, Fit_Text Follow, ela insere o objeto de texto e as coordenadas onde esse texto vai ser inserido, assim como na linha 12. E assim sucessivamente nos outros próximos 3 exemplos. Logo depois, encerramos o texto e o documento e demos um nome para a caixa, como vemos na linha 41, onde é sempre salvo o nome dentro de um header, porque ele é importante para que o documento seja salvo e não perca suas configurações caso ocorra algum erro. Esse é o exemplo de como ficaria as caixas de texto após o programa ser compilado. Formatando o texto.
Há algumas maneiras de formatar textos em um documento PDF. Para isso, serão utilizados os métodos sect_text_option e setColor para definir os atributos do texto. O método sect_text_option serve para alterar o valor de algum parâmetro de configuração. E para isso, utilizamos a seguinte sintaxe: void sect_text_option e uma string com a lista das opções. Por exemplo, para escrever um texto sublinhado, teremos que executar antes o seguinte comando: sect_text_option_true. O que isso significa? A opção underline significa que o texto será sublinhado, e ele está confirmando isso quando utilizamos a palavra true. Existe uma lista completa dos parâmetros que podem ser usados, com o parâmetro text_ring, que pode ter um valor variando de 0 a 7, e cada um deles representa uma forma diferente de desenhar o texto. Como vemos nos 3 primeiros exemplos, 0 é um texto preenchido, 1 é um texto contornado e 2 é um texto preenchido e contornado. O método setColor serve para definir a cor de preenchimento e o contorno que será utilizado. Sua sintaxe é bool setColor, string tipo, sistema cores, float C1, C2, C3 e C4. O que isso quer dizer? A string tipo, ela assume valores fill, que no caso é o preenchimento, stroke, que é o controle, ou boot, quando usa o preenchimento e o contorno. Sistema cores indica o sistema de cores que vai ser utilizado. O C1 é o primeiro componente da cor, e assim sucessivamente quando tratamos de C1, C2, C3 e C4. Esse é um exemplo prático usando o Notepad para executar esse comando. Como nós vemos na linha 10, ele inicia com sect_text_option overline true. Logo após, ele vem com show xy e escreve linha sobre o texto e coloca as coordenadas. Logo após, sect_text_option, que é uma outra forma de estar confirmando o que vai ser escrito no texto. E os outros 5 exemplos seguem a mesma linha de raciocínio, e assim fechamos a página e salvamos o documento. Esse seria como ficaria o exemplo do comando. Como podemos ver, temos uma linha sobre o texto, um texto sublinhado, um texto tachado, e um texto que estaria na cor azul, um contorno vermelho e um texto azul com contorno vermelho. Inserindo imagens. Inserir uma imagem em um documento PDF requer a realização de 2 passos muito importantes. Primeiro, carregar a imagem com o método load_image e inseri-la em uma determinada posição do documento, com o método fitImage. Isso é muito importante porque ele precisa estar com a imagem carregada para ela poder ser inserida e tá podendo mostrar para o usuário. E a sintaxe é int load_imagem, string tipo imagem, string nome arquivo e string lista opções. A tipo imagem, ela vai ter o tipo da imagem com os valores JPEG, GIF ou PNG. Nome arquivo é o nome da imagem e lista opções opções que podem ser passadas ao método. E às vezes vocês podem ver uma string vazia. Isso significa que não há opções. E para especificar o posicionamento e o tamanho da imagem, usa-se a seguinte sintaxe: bool fitImage, int imagem, float xy e string lista opções, onde x e y são as coordenadas x e y da qual a imagem será inserida. Aí temos mais um exemplo prático de como inserir uma imagem. A partir da linha 11, nós vemos a seguinte sintaxe: fit_image, o nome da imagem, as coordenadas, no caso 20 e 500, e temos um atributo na string opções, que é a escala 1, quer dizer que ela vai ter a imagem proporcional a ela. Na linha 12, nós vemos uma escala de 0,75. Isso significa que a imagem vai se reduzindo
e assim sucessivamente até a linha 15. Logo após, nós encerramos com Close Image, fechamos a página e o documento. Esse é o exemplo de como ficaria esse comando. Template nas páginas. O template ou modelo consiste em determinado conteúdo padrão que é exibido em todas as páginas do documento. Iniciamos o modelo template com o seguinte método: begin_template_x e encerramos com end_template_x. O método tem a seguinte sintaxe: int begin_template_x, float largura, altura e string opções, onde largura e altura são a largura e a altura em pontos do modelo. Agora nós vemos o exemplo prático do template e ele se inicia com load image, onde ele insere uma imagem, begin template x, onde ele insere as coordenadas, e na linha 8, como vocês podem ver, ele salva. Depois ele vem com o fit mate, onde ele coloca o nome da imagem, a coordenada e a escala da imagem. A linha 11 é moveto. Moveto é quando a gente vai inserir figuras dentro do PDF, nós utilizamos essa sintaxe, moveto, lineto e algumas outras, quando você quer dar movimento à linha, e o lineto é para a linha ficar totalmente reta. Stroke, depois load font, para definir a fonte e o tamanho. Show XY, para as coordenadas da onde vai estar escrito. E o restore. Logo depois, nós encerramos a página, a imagem e todo o resto do documento. Aí é como ficaria a página depois de compilada. Exemplo de modelo PDF e os atributos aí dentro inseridos.